Boa tarde, meu povo do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aulinha de ciências, tá bom? Então, na última aula de ciência, nós falamos sobre os alimentos. Vocês se lembram? Falamos sobre os alimentos transgênicos, que são os alimentos geneticamente modificados, tá bom? Eles modificam o DNA desses alimentos para que eles possam ter maior valor nutricional, possa ter uma maior resistência às pragas, aos pesticidas, só que também trazem muitos tipos de alergias. Por isso, algumas pessoas não podem comer produtos transgênicos. E lembrando, todo produto transgênicos, eles têm um Tzinho dentro de um triângulo amarelo, tá bom? E aí a pessoa já sabe que aquele produto é feito a partir de produtos transgênicos. E aí ela não vai consumir, tá bom? Vimos também sobre os produtos orgânicos, que são aqueles melhores para a nossa saúde, sem o uso, excessivo de agrotóxico. Eles são menores, podem vir com a casca manchadinha pela agressão dos insetos, mas eles têm pouquíssimo e quase nenhum, tá, agrotóxico nele. Eles são cultivados naturalmente e eles vêm com um selinho verde identificando que eles são produtos orgânicos, tá bom? Então, mas por eles são pequenos produtores que fazem, né, que produzem, e eles também são mais caros que os próprios transgênicos. Então, às vezes fica até um pouco difícil comprar, né? Algumas pessoas comprarem somente produtos orgânicos porque eles são mais caros que os produtos transgênicos, infelizmente, né? Então, vimos também sobre os convencionais, que eles são também, né, modificados, porém eles são cruzados com plantas. Há o cruzamento de plantas, mas as plantas são da mesma espécie. Nos transgênicos, há o cruzamento do DNA, mas é entre espécies diferentes. Nos convencionais, há esse cruzamento, porém, cruzamento entre espécies, né, entre espécies iguais, da mesma espécie, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a destruição da camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ela. Se você tá com a folhinha que pegou lá na escola, acompanha. Vou deixar também postada aqui, tá na plataforma. E só para relembrar, a partir de quarta-feira, tá bom? A gente vai começar no Meet. A tia vai botar o horário que a gente vai ficar lá ao vivo. Quem sabe hoje a gente também não faz uma palhinha, né? A tia avisa para vocês, tá bom? Então já deixem todo mundo com o Google Meet, METT, baixado no celular de vocês, tá bom? Quem usa laptop já tem o Meet automaticamente aí, tá bom? Nos aplicativos do Google. Então vamos lá. Destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma capa de gás que envolve a Terra e protege de várias radiações. Então, a camada de ozônio, ela é uma camada de ar, tá? Tipo uma camada de gás, né? Que envolve a Terra e protege a Terra. É a função dela, proteger a Terra dos raios ultravioletas, tá bom? Sendo que a principal delas, a principal radiação é essa que eu falei, a ultravioleta, que é a principal causadora do câncer de pele. As pessoas ficam muito expostas ao sol e aí esses raios ultravioletas entram na pele, tá? E a longo prazo pode vir a trazer o câncer de pele. Devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser produzidos produtos que emitem clorofluorcarbono. É um nome grande, mas que a gente não pode esquecer.
porque atualmente este produto, ele é considerado o grande destruidor da camada de ozônio, tá bom? Esse é um gás, esse produto, o clorofluorcarbono, é um gás que ao atingir a camada de ozônio, destrói as moléculas que formam O3. O ozônio, tá? A camada de ozônio. O ozônio ele é formado por 3 moléculas de oxigênio. Por isso que a fórmula química dele é O3. São 3 moléculas de oxigênio. Esse clorofluorcarbono, quando atinge a camada da atmosfera onde está a camada de ozônio, ela vai destruindo essas moléculas de ozônio e assim fazendo o famoso buraco na camada de ozônio. E quanto maior o buraco, né, mais radiação ultravioleta vai passar para a Terra, tá bom? Sem essa camada, a camada de ozônio, a incidência de raios ultravioletas nocivos à Terra fica sensivelmente maior, aumentando as chances de câncer. Então, o clorofluorcarbono ajuda a destruir as moléculas de ozônio, tá bom? E assim faz entrar mais raios ultravioletas e a gente que fica muito exposto ao sol, fica lá tostando lá na praia, tem um grande risco de bem mais tarde vir a desenvolver o câncer de pele por ação desses raios ultravioleta, tá bom? Então a função da camada de ozônio é justamente proteger a Terra dessas radiações. Se tem alguma coisa que está destruindo a camada de ozônio, os raios vão entrar e aí vai ficar o quê? Mais quente, como a gente tem visto o planeta, né? Cada ano esquentando mais. Então vamos lá. Nas últimas décadas, tentou-se evitar ao máximo a utilização do clorofluorcarbono. Esse clorofluorcarbono, ele tá nos ar-condicionados, tá bom? Nesses produtos de aerossóis, faz tss, também tem. Então, nas geladeiras, nos refrigeradores. Então, quanto mais a gente usa esses produtos, mais clorofluorcarbono a gente está lançando para a atmosfera. Tem até alguns produtos que tem, né, display que vem escrito não contém CFC, que é a sigla do clorofluorcarbono. Então, se você pegar um produto e tiver assim, ó, não tem CFC, que bom, né? Pelo menos não está agredindo a camada de ozônio. Então, vamos lá. Nas últimas décadas, tem-se visto o aumento, tá, da utilização de produtos com clorofluorcarbono e o buraco da camada de ozônio tem aumentado. As tentativas de diminuir a produção de clorofluorcarbono devido à dificuldade de se substituir esse gás, principalmente nos refrigeradores, fez com que o buraco aumentasse, prejudicando cada vez mais a humanidade. De qualquer forma, temos que evitar ao máximo a utilização desse gás, para que possamos garantir a sobrevivência de nossa espécie. A região atualmente mais afetada com a destruição da camada de ozônio é quem? É a Antártica, tá bom? Então, a Antártica é o continente, é o lugar que mais sofre com a destruição da camada de ozônio. A gente tem visto, a gente já viu, né? As calotas polares descongelando, não é? Tudo isso é feito da destruição da camada de ozônio, porque aí o planeta fica mais quente e as geleiras começam a se descongelar. Então, esse clorofluorcarbono é muito prejudicial ao nosso planeta, tá bom? A nossa camada de ozônio. Vamos falar agora do aquecimento global, que é um dos efeitos da destruição da camada de ozônio, é uma consequência. Vai destruindo a camada de ozônio, mais radiação ultravioleta vai entrando na Terra e vai ficando o quê? Mais quente, muito mais quente. E, gente, essa radiação ultravioleta, quando ela bate, os raios do sol, quando bate no gelo,
pode cegar os ursos polares, pode cegar os bichinhos que vivem lá na Antártica no gelo, que os raios batem no gelo e vão para os olhos desses bichos. Então pode ocasionar até mesmo cegueira nos animais que vivem lá no gelo, tá? Principalmente os ursos polares, tá? O efeito estufa tem colaborado para o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas. Então, o efeito estufa, ele fez aumentar essa temperatura no globo terrestre, tá? No nosso planeta, fez ficar mais quente. Pesquisas recentes indicaram que o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. Pesquisadores do clima afirmam que, num futuro próximo, o aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa poderá ocasionar o derretimento das calotas polares, que já está acontecendo, e, por consequência, o aumento no nível do mar. E, como consequência mais ainda, cidades litorâneas poderão desaparecer. Olha só. Então, mais clorofluorcarbono vai fazer o quê? Destruir a camada de ozônio. A camada de ozônio destruída vai entrar vários raios ultravioletas. E aí, o mundo vai ficar o quê? Muito mais quente. O que vai acontecer? As geleiras vão começar a descongelar. E a água vai para onde? Para os mares. E aí o nível do mar vai subir. E as cidades litorâneas, que ali próximas ao mar, vão desaparecer. Algumas cidades italianas, né? Acho que lá na Itália, até esqueci o nome da cidade, Veneza, eu acho, eles ficam abaixo do nível do mar. Essas cidades, elas podem desaparecer completamente, tá bom? Se continuar esse processo de destruição da camada de ozônio, de descongelamento das calotas polares. Então, muitos países, né, abaixo do nível do mar poderão desaparecer. Um fator que está gerando o efeito estufa é o lançamento de gases poluentes na atmosfera, principalmente os que resultam da queima de combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Óleo, gasolina, gás natural, carvão mineral. Então, quanto mais a gente queima esses combustíveis fósseis, mais gases poluentes, né, mais gás carbônico estamos lançando para a atmosfera. Então, a queima de combustíveis fósseis prejudica ainda mais a camada de ozônio, porque a gente está lançando esses gases poluentes para a atmosfera, tá bom? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, concentrado em determinadas regiões da atmosfera, forma uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Então, o gás carbônico, em grande quantidade, ele bloqueia a dissipação do calor. Os gases, né, entram na atmosfera, entram na Terra e na hora eles batem e tem que sair. E na hora de sair, é como se esse gás carbônico fizesse uma capa. E aí os raios querem sair e não conseguem sair. Só uma pequena parte sai. E aí fica parecendo uma estufa muito quente aqui dentro. É assim, por isso que a gente chama de efeito estufa, tá bom? Porque esses gases poluentes fazem uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Os raios entram, eles têm que sair. E aí poucos raios conseguem sair por causa desse bloqueio que esses gases fazem, tá bom? Outros gases contribuem para esse processo e são o gás metano, óxido nitroso e óxido de nitrogênio. Esta camada de poluentes tão visíveis nas grandes cidades funciona como um isolante térmico do planeta Terra. O calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera, trazendo graves problemas ao planeta. Os dois maiores vilões do aquecimento global é o gás carbônico e o metano, tá bom? Então, a agropecuária, né, a pecuária, ela também é responsável por um grande aumento aí também da destruição da camada de ozônio, tá bom? Porque o metano, ele também é responsável pelo efeito estufa. São os dois gases do efeito estufa, não é da destruição da camada de ozônio, não.
da destruição da camada de ozônio é o clorofluorcarbono. Agora, os dois gases que contribuem para o aumento do efeito estufa é o gás carbônico e o metano. E vocês sabiam que animais ruminantes, né, como a vaca, o boi, quando eles soltam pum, isso mesmo, gases, quando eles soltam pum ou arrotam, eles estão lançando metano para a atmosfera. Por isso que a gente fala que a pecuária também contribui para o aumento do efeito estufa, porque esses animais, eles soltam pum e arrotam e sai o quê? Metano. Não é para rir não, gente, é pura verdade. Então esses animais também contribuem para o aumento do efeito estufa, tá bom? E nós contribuímos com o gás carbônico, né? Queimando combustíveis fósseis, fazendo queimadas. Então, isso tudo contribui para o efeito estufa. Vocês sabiam, né, que já tem estudos feitos que revelam que já diminuiu esse buraco na camada de ozônio e que o nosso planeta está muito mais respirável nesta quarentena? Por quê? Porque a quantidade de carros na rua diminuiu, né? E aí, consequentemente, a poluição também lançada para a atmosfera diminuiu. Olha só, pelo menos alguma coisa boa para o planeta essa quarentena está servindo, né? Para despoluir o nosso planeta. Então, mais gente em casa, menos gente sujando o planeta e emitindo gás carbônico para a atmosfera, né? Mas a gente poderia sair da quarentena e continuar ajudando a natureza, né? Não é tão bom também a gente ficar enclausurado em casa, né? A gente nessa distância, assim, né? Melhor a gente estar lá na escolinha, mas com a nossa consciência preservando a natureza, né? Então, não se esqueçam. Clorofluorcarbono destrói a camada de ozônio. O gás carbônico e o gás metano ajuda no aumento do aquecimento global, tá bom? Esses gases poluentes fazem uma camada que fica ali retido o calor não consegue sair. Por isso que fica esse aquecimento, esse efeito estufa, tá bom? Vamos falar agora da chuva ácida, tá bom? Que também é uma chuva resultante dessa poluição todinha atmosférica. A queima de carvão e de combustíveis fósseis e os poluentes industriais lançam o que? Dióxido de enxofre e de nitrogênio para a atmosfera. Esses gases combinam-se com o hidrogênio que está presente na atmosfera sob a forma de vapor de água. E o resultado são que? Chuvas ácidas. Tá bom? Então, é lançado na atmosfera dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, junta com o hidrogênio que tá aí, ó, solto no ar, na atmosfera, e aí o resultado são as chuvas ácidas, tá bom? As águas das chuvas, assim como a geada, a neve, a neblina, ficam carregados de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Sabe por quê? Porque quando o dióxido de enxofre se junta com o hidrogênio, forma ácido sulfúrico, que é uma substância que, se cair na sua roupa, vai queimar. E o dióxido de nitrogênio, quando se junta com o hidrogênio, forma o quê? Ácido nítrico. Então, por isso que a gente chama de chuva ácida, tá? E essa chuva, ó, ao cair na superfície, o que elas fazem? Alteram a composição química do solo, prejudicam o solo, alteram também a composição química das águas, atingem as cadeias alimentares, prejudicam plantações, destroem florestas, atacam estruturas metálicas, tá bom? Monumentos, edificações, eles vão corroendo. Então, vocês estão vendo essas fotos aí. Então, tudo resultado da chuva ácida. A chuva ácida, ela é mais comum em lugares onde tem muitas indústrias que lançam muito poluentes e lugares muito poluídos também, que tem como resultado esse aí, ó, esse dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio.
Então, quando chove, aquela chuva ácida traz, sim, muitos prejuízos para as populações que vivem ali e também para as plantações, para os vegetais, porque queima mesmo as plantações, tá bom? Então, vamos para nossa revisão agora aqui, ó, no nosso amiguinho de trás, para a gente deixar tudo certinho, para ficar, ó, fixado na nossa mente, tá bom? Então, espera um pouquinho aí que a gente já volta. Então, voltamos aqui com o nosso quadro. Essa luz aí tá no meio, mas depois eu vou ajeitar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou sobre o quê? Sobre a destruição da camada de ozônio, que é uma camada de gás, uma capa de gás que protege a nossa Terra, tá bom? Dos raios ultravioleta. Então, quem é responsável por destruir? Quem é que destrói? Muito mal, muito mal. Então, ó, quem destrói a camada de ozônio? Clorofluorcarbono, tá bom? E aí, destruindo a camada de ozônio, faz entrar muito o que aqui na Terra? Raio ultravioleta. Que o excesso de raios ultravioleta vai trazer o câncer de pele para aquelas pessoas, tá? Que ficam lá horas e horas e horas no sol, ficando muito exposto ao sol, tá bom? E aí o povo fala, usa protetor solar, mas prestem atenção, tá? Que tem alguns protetores solares que também têm substâncias que causam câncer de pele, tá bom? Depois que eu agora esqueci o nome da substância, depois eu boto aqui para vocês, tá bom? É benzofenona 3, o nome da substância, benzofenona 3, que não pode ter no seu protetor solar, tá bom? Então vamos lá. A região mais afetada com a destruição da camada de ozônio é a Antártica, tá? E aqui nós vamos estar falando dos dois principais gases que aumentam o nosso efeito estufa, metano e gás carbônico. Esses dois gases, eles são responsáveis pelo aumento do efeito estufa, tá bom? Tá dando para ver, ó, metano e gás carbônico, tá bom? E aqui nós falamos da chuva ácida, que é a junção aí, ó, do dióxido de nitrogênio com dióxido de enxofre, que é lançado na atmosfera, que se junta com o hidrogênio, que já está também na atmosfera, faz parte da composição aí dos gases da atmosfera. E aí, ó, o dióxido de nitrogênio com o hidrogênio forma ácido nítrico. E o dióxido de enxofre junto com o hidrogênio forma ácido sulfúrico. Esqueci do acento aqui, ó. Sulfúrico. Esses ácidos formam que a chuva ácida, que ao caírem, tá, no solo, destroem solos, plantações, monumentos, tá bom? Então, espero que tenha ficado tudo bem esclarecido na mente de vocês. A gente descreveu as partes principais e agora eu vou deixar um dever para vocês e qualquer coisa a gente chama no ao vivo para tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais!